para todos, eu sou o Thiago de Portal Soares e estou aqui com o segundo episódio do Clube de Livre Desporto. Sim, vamos à minha vez desta rodada. Então vamos lá, do início de 2014 para cá eu li 4 livros. Então vamos começar com o primeiro deles, que é O Oceano no Fim do Caminho, de Neil Gaiman, editado pela editora Intrínseca, aqui em versão Kindle. O livro se trata basicamente da história de um homem que ele volta à sua cidade natal por causa de um falecimento. Não se explica os detalhes disso, que isso não é importante. E ele vai até a casa onde ele nasceu e também vai visitar a casa de uma amiga de infância dele, que ele tem lembranças mágicas a respeito disso. E a história também volta no passado para contar o que são essas lembranças mágicas, o que são esses momentos. E o foco principal é que no sítio, na verdade, que essa amiga morava, existia um laguinho no fundo que era basicamente um oceano. E a história é realmente muito boa, uma história curtinha, mas é uma história muito boa, nada mais do que você esperaria de Neil Gaiman, todo mundo conhece, imagina o trabalho dele, que é espetacular. É uma história com um tom de infância. Ele mesmo relata que ele quis fazer uma história que lembrasse a infância dele. Tem esse tom mágico, não só o mágico da própria história, mas também daquela magia de infância, aquele véu que a gente vê por cima dos olhos que as crianças têm. É uma história muito boa, eu particularmente recomendo, e o livro tem 208 páginas. O segundo livro que eu li neste período, na verdade é uma história em quadrinhos, uma bem grande por sinal, que é Crônicas de Jerusalém, de Guy Delisle, editado pela Zarabatana Books. A história basicamente é um relato real do Guy Delisle, quadrinista. A esposa dele trabalha na organização do Médicos Sem Fronteiras e ela é designada para ficar 1 ano em Jerusalém, mais especificamente para atender a faixa de Gaza, atender os refugiados de Gaza. E isso relata o dia a dia dele. Eles viajam com a família, né? Ele leva as 2 crianças pequenas e isso é um relato do dia a dia dele em Jerusalém, em toda a região. E é um relato bastante impactante. O estilo de desenho do quadrinista, ele é aquele estilo mais cartunesco, um traço bem simples e limpo, mas ao mesmo tempo ele tem um quê meio bruto. E assim, eu nunca vi uma história se adaptar tão bem ao traço como essa, porque é exatamente isso que a história é. É uma história simples, direta, sem grandes firulas, mas é um relato bastante impactante. Eu acredito que todo mundo esteja mais ou menos familiarizado com a situação da Palestina, de Israel. E eu não vou dizer que é uma história imparcial, mas ele procura fazer um relato bastante real de tudo que acontece no dia a dia. E você não tem como deixar de ver as atrocidades que são cometidas por Israel, e principalmente pelo povo de Israel. Ele relata não um, não dois, mas vários casos de colonos de Israel que simplesmente tomam as casas de palestinos que tem lá, simplesmente tomam. O exército de Israel, todos os ataques, eu acredito que todo mundo conheça isso, mas ainda assim eu recomendo particularmente esse livro. É um relato bastante sucinto, é uma visão que não é uma situação simples, todo mundo sabe que acontece hoje na Palestina, mas é um relato muito direto. E deixa eu facilitar um pouco, apesar de ele ser um relato brutal, como eu disse, mas ele não é totalmente pesado, não é como se você estivesse lendo um Maus da vida. Ele tem os momentos mais tranquilos, ele tem umas situações de humor que acontecem ele tem as situações do dia a dia, de levar as crianças na escola, e isso que deixa ainda mais real essa história. É muito boa, eu recomendo muito esse livro, e ele tem 336 páginas. O terceiro livro que eu li também foi em edição Kindle. Eu não tenho a capa aqui porque ele foi comprado em PDF e foi convertido, a capa se perdeu. Mas foi o Crânio e Corvo, de Leonel Caldela, da editora Jambô. Esse livro é o segundo de uma trilogia, conhecida Trilogia Tormenta, que é baseado no cenário de RPG Tormenta, que foi criado pelo Marcelo Cassaro, o Rogério Saladino e o J.M. Trevisan. E a história se foca basicamente no general Orion, que está tentando combater as forças da Tormenta, e, por outro lado, no vilão Crânio Negro, o servo da Tormenta, e se foca na guerra, nas batalhas entre os dois, mas também nos elementos de intriga que existem dentro, inclusive, das fileiras de ambos os lados. A história se passa 10 anos depois do primeiro livro. Eu acho um pouco importante ler o primeiro livro. Você até conseguiria entender bem sem ter a base do primeiro livro. Não precisa ter necessariamente a base do RPG, mas o primeiro livro seria interessante de você ler antes. É uma história bastante envolvente.
Se você gosta de Cornwell, daquele elemento de medieval real, ele tem muito disso, e ele consegue fazer uma mescla muito boa desses elementos com os elementos de RPG que a gente conhece, com magia, com deuses. Existem muitas discussões muito boas em cima disso. E o único defeito dele seria como se você desse o defeito das duas torres do Senhor dos Anéis. A história não acaba ali. Você fecha um pedaço daquela história, você vê como se fecha um determinado desenrolar de acontecimentos, mas ainda há muito que acontecer, então pode ter certeza que vocês precisarão ler o último livro, que é o Terceiro Deus, que eu também irei ler. O livro tem 512 páginas. E por fim, porém não menos importante, o último livro que eu li nesse período foi o Deixa Ela Entrar, do Jon Arvin Lindqvist, da Globo Livros, no qual o livro foi baseado o filme sueco Deixa Ela Entrar e também a versão americana Deixe-me Entrar. Acredito que vocês tenham visto algum deles. A história se foca no garoto Oscar, um garoto da Suécia que ele sofre bullying, ele tem alguns problemas meio psicológicos, e da amizade que ele vai formando com a menina Eli, que se muda para o apartamento ao lado, junto com o seu suposto pai, Hakan. E ele vai descobrindo que a natureza da menina ela não é exatamente o que é. Todo mundo sabe que, na verdade, ela é um vampiro. Não sei se vocês viram alguns dos filmes. Eu vi só o filme americano antes de ler o livro. E, embora a história básica seja bem parecida, o clima do livro é muito mais pesado, muito mais adulto. Curiosamente, não por causa de violência. Eu acho que, em termos de descrição de violência, o filme, pelo menos, consegue ser até mais gráfico. Mas a questão da temática é bem mais pesada nesse livro, não só em questão de bullying, em questão de alcoolismo. As pessoas desse livro, os personagens deles, eles são derrotados, não se vê pessoas realmente felizes nesse livro. Todo mundo tem seus problemas muito bem expostos. E tematicamente tem algumas coisas que são bem diferentes. Existe uma questão de pedofilia muito forte nesse livro. A própria natureza da Eli, ela não é bem o que se espera, na verdade. Você vai ficar chocado quando descobrir. Não vou dar spoiler aqui do livro. Eu particularmente recomendo muito, especialmente se você viu o filme, ele te dá uma outra visão, uma outra perspectiva daquela história. Ele não chega a ser melhor ou pior, é quase como se fosse uma história diferente, separada do livro, uma outra visão. Eu recomendo muito esse livro e ele tem 504 páginas. E é isso, pessoas. Com isso, finda-se o meu episódio do Clube de Livro e Desportos. Mais uma vez, eu sou o Thiago de Porto Soares e posso ser encontrado nos programas da Combo Podcasts e também no meu blog, O Escritor de Meia Pataca, www.cupulablogs.com/O Escritor de Meia Pataca, sem espaços. Eu espero vocês no próximo episódio. Amanda, quero ver você superar as 1560 páginas. Ó, boa sorte. Tchau, tchau.